tema é sua paciência. Permite que você espere o tempo de Deus. O que é a paciência? A capacidade de aceitar ou tolerar como atraso, problemas, provações. A pessoa paciente, ela tem controle emocional. A paciência pode também ser considerada perseverança em relação a algo, como uma resposta ou uma ação que aparentemente não tem previsão. Por exemplo, quando a gente faz algum pedido, a gente não sabe se é a vontade dele ou não. Se for, vai se concretizar conforme o tempo dele. A vontade dele não vai se concretizar nunca. Eu vou dar 3 exemplos da Bíblia que não tiveram paciência para aguardar a promessa. Por sinal, essas pessoas foram avisadas de que Deus faria. O primeiro exemplo está lá em Gênesis 16. 16 do 1 ao 5, né? Isso. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor é pedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e as filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor. Eu posso até entender Sarai, assim, que ela tá anos quando Deus fez essa promessa na vida dela. Se uma mulher com 50 anos, ela fica em dúvida se consegue engravidar ou não, Sarai com 90 também ficaria. Porém, Deus avisou que Abrão tinha uma descendência. Obviamente que seria de Sarai. Então ela não tinha entregue a serva que se deitasse com o esposo dela para que ele tivesse a descendência dele. Deu uma ajudinha que não precisava para Deus. Diante dessa paciência e esperar a promessa de Deus se cumprir, sequência que foi a serva se crescer e foi rejeitando. Ela sabia que a descendência viria dela porque Deus avisou. Inclusive tem uma parte na Bíblia que diz que ela ainda achou graça. O segundo exemplo não esperou com paciência foi o rei Saul. 1 Samuel 13, do 6 ao 14. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, e o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos eus eram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo prensa a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabar ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel, lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fiz? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. Tive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereço. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor com o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor... Primeiro, a palavra holocausto vem de ola, em hebraico, que significa Deus em fumaça, que antigamente eles ofereciam a Deus queimando animais. Esses holocaustos, eles eram oferecidos pelos sacerdotes, também se ocupavam de diagnósticos de doenças, de ensinar as leis, de purificar mulheres, objetos, entre outras coisas. E esses holocaustos, eles eram oferecidos para Deus para perdão de pecado, para agradecer a Deus, para ter uma vida diante dele. E nesse caso de Saul, ele quis oferecer esse holocausto para que, se houvesse pecado, ele vencesse uma guerra contra os filisteus, que eles estavam se preparando. Esse holocausto tinha que ser Samuel, que era o sacerdote. Ele é um mediador entre o povo e Deus, antes de Jesus, que Jesus veio e já acabou tudo isso. Samuel e Saul, dentro de 7, encontrarem para fazer esse holocausto. Porém, por um atraso de Samuel, Saul foi oferecer esse holocausto. No caso, ele pecou, fez o que não deveria, uma consequência.
Assim como Sara de se sentir lá rejeitada, ele também, a consequência dele que foi deixar de ser rei. E aí foi nessa parte que Deus escolheu Davi ser o novo rei de Israel. E esse é um do exemplo de não paciência. O exemplo de não paciência foi a Rebeca em Gênesis 20, do 1 ao 33. Tendo-se envelhecido Isaac, podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú e lhe disse: Meu filho, respondeu ele, aqui estou. Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio. Traze-me que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, falar com Esaú teu irmão assim: traze cá e faze-me uma coisa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saída para seu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se ao caso de meu pai me apalpar, darei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, tende somente o que eu te digo. Vai e traze-mo. Foi, tomou-os e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como seu pai ele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Ele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Deu a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Seu pai disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala. Quem és tu, meu filho? Jacó, seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoe. Disse Isaac a seu filho: Como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Disse Isaac a Jacó: Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú, e não reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão. E os abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu faça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu vinho, e ele então lhe disse Isaac, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. O beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo, e sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê Senhor de teus filhos de tua mãe, se curvem a ti. Maldito seja o que te abençoado, o que te abençoar. Mal acabar Isaac de abençoar, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, e fez também ele uma comida saborosa, a todos a seu pai, e lhe disse: Levanta e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Isaac, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaac: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e come de tudo antes que viesse? E o abençoei. E Isaac orava constantemente, desse filhos a eles, e assim foi concedido. Porém, durante a gestação, os bebês se mexiam dentro do ventre dela. Conforme eles se mexiam com força, doía, né? Então ela começou também a clamar no que estava acontecendo, porque ela estava desse jeito. Haviam 2 nações que um pouco mais forte que o outro, e que o maior serviria ao menor. O menor, no caso, Esaú, serviria a Jacó. Eles nasceram. O Esaú era peludinho, Jacó era sem pelo nenhum. Rebeca preparou tudo em vão, porque Deus já tinha avisado para ela. No capítulo 5, no versículo 28, Isaac amava porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava. Então ela queria que ele fosse abençoado, mas não tinha ela fazer todo esse trâmite, sendo que Deus tinha avisado. Já era promessa de Deus. Rebeca
foi dar uma ajudinha para quem pede ajuda, né? No capítulo 27, 41, depois que tudo isso aconteceu, aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção que o pai o tinha abençoado. Esaú disse em seu coração: dias de luto por meu pai estão chegando, e matarei Jacó, meu irmão. É a consequência do que Rebeca fez. Como ela fez o que não precisava, porque Deus já tinha prometido, ela fez com que a família dela ficasse dividida, porque Jacó viveu por um bom tempo fugindo do irmão que queria matá-lo. Depois de muito tempo que resolveu perdoar Jacó. Esses foram os exemplos das pessoas que não esperaram com paciência a promessa do Senhor. Agora eu vou mencionar 3 pessoas que tiveram paciência para esperar a promessa de Deus. A Jó, do 1 ao 21. O diabo queria ver se Jó e blasfemar contra Deus. Como ele tem que pedir a Deus para tocar no ungido do Senhor, ele pediu fazer algumas coisas com Jó para ver se ele ia blasfemar. Ele podia fazer o que ele queria, porém, e não poderia tirar a vida de Jó. Ele tirou bens, ele tirou filhos, amigos, ele tirou um monte de coisa e ainda jogou uma lepra sobre Jó. Estava lendo o texto de Jó e eu ainda pensava, podem pedir a paciência de Jó, pelo que eu li aqui. Dói demais a lepra. Pelo que ele estava passando, ele só queria saber o que ele fez, por que ele estava passando uma situação. Então não seria uma reclamação, porque a gente pouco reclama, dá uma 5 dedos na quina da cama, a gente reclama. Nem Jó ficou falando de tudo que ele passou, por que eu vou reclamar só porque eu bati o dedinho? Pensei bem em ficar na mansidão. A gente pedir para Deus a paciência de Jó. Aliás, que a gente não tem que pedir paciência, porque se a gente quiser paciência, Deus vai começar a mandar situações. Nunca pedir paciência, e pedir graça, porque paciência vem com situações juntas, e ninguém quer passar por situações, principalmente igual a Jó. Então, nada de pedir paciência, sempre graça. Para o segundo exemplo de paciência foi José. Gênesis, capítulo 40, versículo 9. Eu vou começar contando a história primeiro, que a mulher de Potifar, ela ia atrás dele. Então, ele rejeitou, e foi quando ele foi preso, acusado de tentar abusar, por isso que ele estava preso. Depois de um tempo foram presos o copeiro e o acusados de tentar envenenar ele depois de um banquete. E aí, na prisão, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. No versículo 9, a primeira parte diz assim: contou o copeiro Mor seu sonho a José. Lá no 40, no versículo 13. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e restaurará o teu cargo e darás o copo do Faraó na mão dele, conforme o costume antigo quando era seu copeiro. A gente vai continuar até o 15. Lembra-te, porém, de quando te for bem, rogo-te que, de compaixão, que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Fui roubado da terra dos hebreus. Tão pouco aqui, nada fiz que me pusessem nesta prisão. Ele realmente não fez, ele foi acusado pela mulher que estava perseguindo ele. Aí o sonho se realiza. No versículo 20, diz assim: aconteceu que, ao terceiro dia, o nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio de seus servos, e fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e entregou o copo na mão de Faraó. Aconteceu, ele pediu para o copeiro se lembrar dele quando tivesse o cargo restituído, e ele o esqueceu lá. Mesmo assim, José não perdeu a paciência. Ele nunca blasfemou, ele nunca reclamou. Ele sempre esteve paciente. Vendido pelos irmãos, ele não reclamou em nada a Deus. Então ele teve paciência para esperar, apesar de Deus não ter falado nada, ele teve fé. Ele sabe que não abandonaria ele de forma alguma ali na prisão. Era um rapaz fiel a Deus. E depois de um tempo, o faraó teve um sonho, e aí ele chamou todos os sábios e pediu para que interpretassem o sonho dele. Porém, nenhum se tava. E aí, conforme ele foi falando, o copeiro ouviu a conversa e lembrou de José. Aí foi que ele falou para o faraó que ele estava na prisão. Ele conheceu um rapaz que interpretou, que foi o que aconteceu. E aí o faraó pediu para que chamasse
E a partir daí ele se tornou governador de toda a terra do Egito e voltou até a encontrar a família dele. Os que o vendeu foi pedir o alimento lá e aí encontrou a família de novo. Essa foi a consequência. Assim como Jó teve tudo que ele perdeu restituído como consequência da paciência dele, José também teve somente abaixo do faraó no Egito e ainda encontrar a família de novo. Foi essa bênção que eles tiveram. O maior exemplo de paciência, que é o que realmente deve ser seguido, que está lá em João 8, 1 ao 11. Porém, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, voltou e todo o povo foi ao seu encontro. Ele, assentando-se, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher flagrada e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi próprio ato adulterando. Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas e dizes. Eles diziam isto para o provar, a fim de terem de que o acusar. Mas Jesus havia com o dedo na terra. Como insistiam em pregar-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós é em pecado, seja o primeiro a atirar nela uma pedra. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo ele acusados pela consciência, um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Só Jesus e a mulher, que estava no meio. Erguendo-se e não vendo ninguém, senão a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. E não peques mais. Ele é realmente um exemplo de paciência. Mas além de paciente, ele era muito sábio. Escribas e fariseus que queriam, de qualquer forma, arrumar alguma coisa para que ele fosse acusado de blasfemo, conseguiam. Ele realmente é o Messias. Então ele tinha a resposta. Em momento algum ele perdeu a paciência. Ele é o maior exemplo que a gente deve seguir. Para concluir, eu separei aqui uma reflexão lá em Hebreus 6, do 10 ao 12. Porque Deus, para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para o nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência na certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam a... Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei, e assim, depois de esperar com paciência, obterei uma promessa. Então, vamos imitar essas pessoas como Jó, José, Abraão e principalmente Jesus. E para que a promessa dele se cumpra na nossa vida, assim na vida dessas pessoas que eu mencionei. Senhor, diante da tua presença, nós queremos agradecer pela palavra que o Senhor colocou ao meu coração e queremos pedir também para que o Senhor ajude, nos permita ter a paciência que Jesus teve, que José teve. Vários exemplos que tem na Bíblia tiveram, Pai, para que nós possamos agradar somente a Ti, Senhor, e para que nós possamos alcançar a do Senhor em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, acalme nosso coração, tira toda a ansiedade, tudo que nos impede, Senhor, de ter a paciência que o Senhor quer que tenhamos, Pai. Em nome de Jesus, pedimos, Senhor, e que toda palavra que aqui foi dita em nossos corações, na nossa mente, e que nós possamos colocar em prática. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E que a graça de Deus Pai, Deus Filho, a consolação do Espírito Santo esteja em vós, e em vós permaneça para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Todos nós temos vamos dizer assim, que um ponto fraco na questão da paciência. Sempre tem uma coisinha ali que vai mexer com a gente, não tem como escapar. Ninguém é perfeito, ninguém fala assim, eu ciência em tudo. Vamos dizer assim, que é quase que impossível. Um momentozinho ali que a gente acaba explodindo ali, mas é bênção, né? A gente uma palavra assim bem abençoada mesmo, pra gente aprender na questão da paciência. Eu mesmo tenho alguns pontos que eu não tenho muita paciência não. Eu começo a coçar assim a cabeça, eu passo a mão no rosto, vai indo embora. Aí eu falo, Senhor, me ajuda, mas
vai dando graça. Muito obrigado aí pela palavra, foi muito boa. Amém, filho. Mas no trânsito, pra mim, você é um exemplo de paciência no trânsito. Estou pra ver alguém mais paciente que você. Nunca vi. Você tá de parabéns. Tem dias que parece que a gente provado na paciência. Hoje mesmo eu não estava muito com paciência. Esse é um tema muito bom pra gente, né? Na nossa vida de um todo, não só como cristão, mas como ser humano. Às vezes a gente encontra pessoas na rua que às vezes você precisa ter paciência, você não ter, às vezes você perde de ser abençoado e a pessoa perde de ser abençoada. Então é um tema muito importante que abrange nossa vida em um todo. Tem áreas que a gente explode mesmo, né? Aí é onde o Espírito Santo entra pra gente dar uma controlada, dar uma engolidinha, beber uma água, se acalmar. Outra pessoa bem paciente também é o pastor José, né? Ele tem mansidão que, olha, eu queria ter essa mansidão dele. Ju, foi um tema muito atual, né? Porque durante anos a gente tem vivido essa situação de Covid. Analisa que as pessoas, elas já eram impacientes, são impacientes ainda, não tem amor ao seu próximo, tudo que é história. E quando você vê situações assim que a gente vê nos teles, o ser humano, ele perdeu isso, né? Ele não tem mais essa seu próximo. Fora nós, né? Como o pastor Fábio citou do filho, você está cansado, está com algum problema, você tem zero paciência, mas não isso que as pessoas perderam isso, né? E espero que eles resgatem isso, como você deu o exemplo maior de Jesus. E uma coisa que você falou de Jó, que a pastora falou, é realmente, às vezes a gente quer ter a visão dos bíblicos, mas a gente não quer a luta do Paulo, de Jó. Mas parabéns, que Deus te abençoe. E a sua fala hoje no início é tema para outras pregações. Eu vou usar você como exemplo, né, no dia que eu for pregar. Ju, eu quero te agradecer, viu, pela sua disposição, por ter aceitado o convite, por ter nos abençoado.